Bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. O vídeo de hoje eu quero estar comentando como que as pessoas creem. É algo muito interessante, porque assim, muitas pessoas elas têm fé numa coisa e simplesmente você falar algo que contrarie elas, mostrar algo que contrarie elas, elas ficam nervosas, elas ficam estressadas. Isso é interessante. Observação. Por quê? Eu vou falar uma coisa aqui bem pequena, muito pequena, assim, com relação ao mundo teológico. Não é uma coisa que gere uma treta entre igrejas. Não. Isso ocorreu dentro da igreja e ocorreu comigo. Eu fui chamado de endemoniado, cara. Imagine, endemoniado, herege, cara. Herege. Na lição da escola sabatina. Por quê? Olha que louco o que aconteceu comigo. Eu quero estar compartilhando com vocês essa experiência porque eu achei muito interessante. As pessoas não estão acostumadas a estudar, algumas pessoas, e elas têm raiva de quem estuda. Isso é fato. Isso é um fato muito interessante. Uma vez eu falei com um amigo e falei assim: olha, Caio, o mesmo respeito que as pessoas têm por uma pessoa que estuda, elas têm o mesmo ódio. Então, ao passo que as pessoas respeitam muito alguém que estuda muito, elas também têm ódio. E me aconteceu um fato muito interessante na lição de escola sabatina. Hoje, dia 30/3 de 2019. Foi algo muito engraçado, mas muito engraçado, né? É que minha esposa é um pouco estressada, mas foi algo muito engraçado. Por quê? Eu comentei na lição, né? A lição de segunda-feira, ela aponta, né? Segundo o Ranco Stanovic, ele aponta alguns pontos por que a igreja não é a noiva, e sim a Nova Jerusalém. Ele aponta isso na lição de 30/3, né? Na lição de segunda-feira, a lição que foi passada hoje, né? Ela é uma lição anterior. Já até guardei ela ali. E porque a gente já começa a lição nova. E o interessante é que eu peguei a lição, peguei um livro, né? Um livro de Ellen White, né? Estava dentro da escola sabatina, então perfeitamente natural. Peguei um livro de Ellen White, o qual ela escreveu também sobre esse assunto, e também mostrei dentro da Bíblia por que a igreja não é a noiva, né? E usei alguns exemplos em algumas parábolas, alguns pontos das parábolas para mostrar, né? Esse ponto é uma coisa que não interfere em nada na salvação de ninguém, mas é um ponto que eu acho interessante ser observado, porque a Bíblia ela tem muitos detalhes que a gente não se apega. E o interessante é que teve uma pessoa que ela ficou nervosa, ela ficou estressada, ela ficou brava. E depois que passou a lição da escola, a gente chegou pra mim e falou: irmão, você tem que parar com essas coisas, mano. Você fica falando muita heresia, você fica falando muita coisa e tal. Eu falei: irmão, o que eu falei tá dentro da lição, o que eu falei tá dentro da Bíblia, o que eu falei tá dentro dos escritos de Ellen White, né? Se você quiser discutir comigo, você vai ter que provar o contrário. Nisso o bicho já levantou, né? Porque já deu um problema, minha esposa já ficou um pouco estressada. E o bicho correu, queimou o chão. Por quê? Por quê? Por quê? Porque as pessoas elas têm uma crença. Olha que interessante, elas têm uma crença tão pequena. Ela crê, olha, eu creio que a igreja seja noiva, sem problema algum. Só que se você apresentar algo diferente, fala: olha, não, peraí, tem essa linha de interpretação. A lição está caminhando por essa linha de interpretação, a Bíblia caminha por essa linha de interpretação, inclusive, Ellen White caminha por essa linha de interpretação. E eu já vi Batista, cara, eu já vi em um site de Batista, recebi um artigo falando exatamente sobre isso, sobre o desenvolvimento da noiva e tal. Então é uma coisa que eu já estudei alguma coisa sobre o assunto, né? E comentei, né? E perguntei: vocês leram a lição? Porque a lição deixa bem claro, a lição nesse exato momento ela deixava bem claro: olha, aqui ela diz que a igreja não é a noiva é a Nova Jerusalém. Em conformidade com isso, página 426 do Grande Conflito de Ellen White, 426, 27 e 28, né? Se você pegar as parábolas de Jesus e comparar, nós somos sempre os convidados, nós nunca somos a noiva. Nas parábolas de casamento, isso é bem claro. Nas parábolas de casamento, você pode perceber, nós nunca somos a noiva, nós somos sempre os convidados. Nós somos os convidados do rei, nós somos a igreja, as virgens loucas e as virgens nécias. Veja que a igreja é as virgens loucas e as virgens nécias. Mas elas, em nenhum momento, a igreja ali é apontada, ou essas mulheres são apontadas como a noiva. Elas são convidadas da noiva. Sacou? Então,
É interessante, foi muito interessante a reação dele. Eu particularmente, fazendo uma observação sociológica, se eu fosse fazer uma observação espiritual, eu diria que ele estava endemoniado, né? Mas fazendo uma observação sociológica da coisa, é interessante como que as pessoas elas são frágeis sentimentalmente. Elas são frágeis, porque ela não vai conseguir. Elas sabem que não tem um cabedal para discutir determinado assunto, mas elas não discutem e elas atacam a pessoa. Foi o que ele fez comigo. Eu achei muito interessante. Ele me atacou, ele não atacou o pensamento que eu tenho. Ele em nenhum momento falou, olha, tal versículo fala isso. Como tem pessoas que vão chegar aqui e vão falar, olha, Adolfo, eu discordo de você porque tal verso fala assim. Né? Tal verso fala assim, olha, tem um outro verso lá em tal lugar que fala assim. Beleza, você está atacando a minha ideia, a minha linha de raciocínio e por aí vai. Então, ideias a gente pode discutir. Mas, curiosamente, essa pessoa ela não fez isso. Ela não atacou a ideia, ela não falou, olha, eu tenho um versículo bíblico que fala isso, que contradiz o que você está dizendo. Não, ela simplesmente me taxou. Isso, um adventista do sétimo dia. E olha que a lição estava trazendo o tema, página 426, 27, 28 do grande conflito, trazendo isso. E, biblicamente, a maneira que eu interpreto, eu posso colocar para ele e interpretar dessa forma. 3 pontos. Eu trouxe 3 referências para ele. Mas ele não me apresentou nenhuma, mas simplesmente eu sou endemoniado. Por quê? Porque no Brasil é pecado você estudar. No Brasil é pecado. Se você estuda no Brasil, se você tenta buscar algum tipo de conhecimento, você vai ser chamado de herege, você vai ser excluído. Isso é fato. Isso é fato. Da mesma maneira que as pessoas vão te respeitar, elas vão te odiar. Claro que quem busca conhecimento, que é o caso de vocês aqui, que com certeza eu acredito que já aconteceu com vocês, de vocês serem taxados da mesma coisa. E olha que vocês não são da mesma denominação que eu, vocês já foram taxados dentro de suas próprias igrejas porque estudam mais, né? Aquele chavão de, letra mata, pra que estudar? Porque somos salvos pela graça e não pelo conhecimento. Claro, nós somos salvos pela graça, não pelo conhecimento, mas também a ignorância ela não te mata. A ignorância ela te mata. Jesus falou que a verdade liberta. E o que é a verdade? A verdade está nas escrituras, e as escrituras, né, revelam a verdade, que é Jesus Cristo. Né? Mas, de fato, se você crê que a igreja é a noiva, para mim tanto faz, escatologicamente para mim não afeta em nada. E eu acreditar que a noiva seja a Nova Jerusalém também não afeta em nada a escatologia. Só que pessoas passam a vida inteira acreditando naquilo, e quando elas são confrontadas com uma coisa tão pequena, elas ficam bravas. Imagine se essa pessoa fosse confrontada com coisas maiores, né? O Samuel Hebreu do canal Hebraico Pro, ele sempre fala, olha, tem pessoas que não sabem tão pouco, que ela acha que sabe muito. Ela desconhece todo um mundo de discussão em torno de vários temas, mas ela acha que aquilo que ela sabe é muito. Eu reconheço que eu sou um cara que tem pouco conhecimento em várias áreas da teologia. Não pense que o Adolfo sabe tudo. Não, eu sou fraco, Até um rapaz comentou, fez um comentário no meu Facebook, Adolfo, monstro da teologia. Eu falei, rapaz, de teologia eu não entendo nada. De teologia eu não entendo nada. Perto de alguns amigos que eu tenho, rapaz, eu não entendo nada. E com referência mesmo, o conhecimento que eu tenho. Se eu for falar de teologia sistemática, eu erro, eu vou errar muito. Né? Se eu for falar de exegese, atualmente, se eu for falar de exegese, eu posso errar um pouco. Porque eu não me sinto preparado para falar dessas áreas, até falei isso para o Santana. Então, meu conhecimento é pouco. E por quê? Porque minha área de estudo sempre foi outra, até o presente momento foi outra. Né? Então, veja como que as pessoas elas se sentem acuadas quando elas não estudam. E isso eu vou dizer para vocês, é preocupante. É preocupante dentro das igrejas. Não só da igreja adventista, mas dentro de qualquer igreja. Isso é preocupante. Porque uma pessoa que estuda, que apresenta um mundo, tenta levar um mundo maior daquilo que ela vê, eu fico triste. Eu, particularmente, fico triste. Não vou dizer que eu não me abalei, porque eu não me abalei mesmo. Literalmente não me afetou em nada. Mas eu achei muito curioso, porque existem pessoas que idolatram a ignorância. Idolatram a ignorância. E é um fato triste. É um fato que ocorre. Já ocorreu com você, eu tenho plena certeza. Ocorreu comigo já. Cara, eu achei muito engraçado. A pessoa, em vez de discutir a ideia, ela discutia a pessoa. É uma pena. Mas é Brasil, né?
É Brasil. A pessoa às vezes fala as coisas e se esquece que a gente estuda, né? Fique com Deus. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E olha, cuidado, você vai ser taxado de herege. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai ser taxado de herege.